A graça e a paz a todos vocês que estão me vendo e ouvindo. E nesta manhã o nosso devocional tá especial, pois quem vai dar uma palavra é uma querida, a Rafaela, é uma amiga que o Senhor me presenteou, né? E tem me ensinado bastante nesta caminhada com Cristo. Eu só tenho a agradecer a você, amiga, por estar sempre à disposição quando eu preciso de uma palavra, quando eu ligo para tirar algumas dúvidas que eu não estou entendendo. E ela e sua família estão sempre à disposição da minha família. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Sou grata ao Senhor pela tua vida e pela a vida da tua família. Gente, fiquem com essa palavra. Essa palavra é uma palavra poderosa que mexeu muito com o meu coração. E eu creio que trará a resposta que vocês estão precisando nessa manhã, tá? Beijo! É contigo, Rafinha. Que Deus te abençoe. Graça e paz! Bom dia para você que vai assistir esse vídeo. Me chamo Rafaela, amiga da Lid. Já quero agradecer essa minha irmã querida pelo convite. Ela nos convidou com muito carinho para que eu trouxesse uma palavra. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Bom, ontem eu tive uma experiência muito incrível. Uma experiência, assim, meu esposo falou, amor, comprei peixe. E aí eu saí do trabalho e vim pra casa pra temperar o peixe e fritar. Só que quando eu fui abrir o peixe, a bolsa do peixe, tive uma surpresa, os peixes estavam tudo inteiro. E aí eu lembrei da minha mãe, porque minha mãe sempre comprou peixes frescos e ela limpava os peixes. E é muito trabalhoso, eu falava pra ela assim, eu nunca vou limpar peixe. E quando eu casei, eu sempre comprei peixes frescos e já limpos, né? Só que ontem eu tive uma surpresa. Meu esposo trouxe peixe inteiro. E aí eu tive que enfrentar esse desafio para poder limpar o peixe. E enquanto eu limpava o peixe, o Espírito de Deus ministrava no meu coração. Essa palavra que eu quero compartilhar com você agora. Mateus capítulo 4, versículo 18 e 20. Vai falar assim, ó. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa palavra é Jesus, encontrando dois irmãos trabalhando com pesca, e ele convida eles para ser pescador de homens. E enquanto eu limpava o peixe, eu pensei, meu Deus, Cristo usa uma metáfora, né? Ele faz uma tipologia entre o homem e o peixe. Enquanto eu limpava o peixe, eu fui observando as dificuldades, né, e os paralelos entre esses dois seres, né, o homem e o peixe. Enquanto eu limpava o peixe, eu vi que, primeira coisa, o peixe ele precisa morrer para ele ter um propósito, para ele ter sentido na vida de alguém, ele precisa primeiro morrer. Assim é o homem. Jesus disse que a gente precisa morrer para nós mesmos, negarmos a nós mesmos, assumirmos a nossa cruz para poder então segui-lo. E em outras passagens ele vai dizer que a gente precisa morrer para nós mesmos, para assim ter vida nele. Então o peixe ele precisa ser sacrificado para que outras pessoas, para que ele seja útil, né? Para sanar as necessidades de outras pessoas, para trazer prazer a outras pessoas. Assim é a vida do homem. O homem precisa morrer para si mesmo. A outra observação que eu fiz nesse paralelo entre o homem e o peixe foi a questão da limpeza, né? Que quando a gente limpa o peixe, a gente precisa tirar todas as vísceras, todas aquelas coisas de dentro, aquelas sujeiras que não vão ser úteis de dentro. E depois a gente precisa limpar do lado de fora. Quando eu tirei todas aquelas vísceras, aquelas tripas do peixe, eu lembrei que a minha mãe tirava as escamas do peixe. E eu comecei a tirar as escamas do peixe com a faca no sentido contrário. E ali também eu vi a necessidade de ser limpo por fora. Então, Cristo ele limpa por dentro e depois ele limpa por fora. Mas ainda isso não era o suficiente para mim. E eu orava a Deus, pedindo a Deus para que ele me revelasse o paralelo entre o homem e o peixe. E o Senhor me revelou esta palavra, que o que tem em comum entre o homem e o peixe é a água. Porque os peixes precisam de água para se manterem vivos. E o homem também precisa de água. Quando a gente fala de água, a gente fala de algo essencial para a vida. Então o homem, quando Cristo usa essa colocação aqui, vem que eu vou fazer vocês pescadores de homens, ele está dizendo que apresentaria uma água
para esses homens que transbordaria e que levaria a eles a vida eterna, uma plenitude de vida. A gente pode observar em Ezequiel 47, no versículo 9, Ezequiel 47 ele fala de águas, de fontes, de águas purificadoras que trazem vida e atraem peixes. No versículo 10, essas águas, né, elas fala de pescadores que estenderia sua rede, pescaria muitos peixes de várias espécies, vai falar de multidões de peixes. Em João, no capítulo 4, no versículo 9, Jesus conversa com uma mulher. Ele é questionado por uma mulher samaritana. Ele é questionado após pedir água. E ela fala para ele, no versículo 10, no versículo 9 ainda, ela vai dizer, por que tu, sendo judeu, pede água a um samaritano? Naquela época, os judeus não se comunicavam com o samaritano. Aí no versículo 10, Jesus vai dizer para ela assim, olha mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede água, tu lhe pediria água e ele te daria água viva. No mesmo capítulo 4, no versículo 13 e 14, Jesus vai dizer para ela que se ela beber da água daquele poço a qual ela estava ali buscando, ela voltaria a ter sede. Mas se ela bebesse da água que ele dá, ela nunca mais teria sede. Muito pelo contrário, essa água produziria dentro dela uma fonte a jorrar de uma maneira que levaria ela para a vida eterna. E no versículo 15, ela traz uma resposta a esse diálogo. Ela diz, então, Senhor, me dê desta água para que eu nunca mais venha ter sede e para que eu nunca mais volte a este lugar. Ela recebeu, ela entendeu que somente em Deus ela poderia ter a vida eterna. Eu quero falar para você uma coisa, que a água que Jesus está propondo para você é uma água que vai te trazer vida, é uma água que vai trazer sentido para a sua vida. Receba essa palavra, que Cristo hoje, através desse vídeo, está te apresentando uma água, não essa água convencional, essa água potável que a gente usa no dia a dia, mas Ele está te apresentando uma água poderosa, uma água sobrenatural, uma água que funciona para expressar a obra de Deus na vida do homem. Você pode observar também João, capítulo 7, versículo 37. Jesus, ele estava saindo, estava no último dia da festa dos tabernáculos, e ele faz uma pergunta em público. Tem alguém aqui com sede? Venha a mim e beba. Ele está dizendo que essa água é ele próprio. Essa água é o próprio Cristo. No mesmo texto vai falar assim, ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber todos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus ainda não tinha passado pela crucificação. Jesus ainda não tinha passado por aquele momento, porque só após aquele momento, todos aqueles que creram e que crescem em Jesus Cristo, receberia desse Espírito Santo, desse Espírito prometido. Então, nesse vídeo, ele está te convidando a receber essa água para você ter vida. Essa água que vai proporcionar para você uma vida com propósito. Essa água que vai provocar dentro de você uma fonte a jorrar para as pessoas que te cercam. E essa água, ela não vai parar somente nessa esfera terrena. Essa água, ela vai te levar por um caminho eterno. Então, querido, fica com essa palavra e com essa canção, tá? Que essa canção, após essa palavra que eu acabei de ministrar através do Espírito de Deus, através de Jesus Cristo, que essa canção, ela toque o teu coração agora e que você entenda que você é o homem que precisa receber a água do Espírito de Deus. Assim como o peixe precisa morrer para que ele venha ter sentido na vida de alguém, você também precisa morrer para si mesmo, para que você em Cristo receba a vida e que essa vida produza dentro de você uma fonte a jorrar para as pessoas que te cercam e que te leve a uma vida eterna. Um beijo, fica com essa palavra, Deus abençoe. Easy.
existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.